como gosto sempre de fazer, eu não vou olhar para este lado, mas eu vou olhar para este lado aqui. E para mostrarmos a nossa comunhão também com os surdos, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. É fácil dizer boa noite para os nossos irmãos surdos. Isso é comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos desenvolvendo uma nova série. Essa nova série que começamos no domingo passado, seguindo os valores de Deus. E nós vamos dar continuidade hoje, lembrando que no domingo passado falamos a respeito da Bíblia como parâmetro. Este livro, seguimos este livro como norma de conduta, como sabedoria para a nossa vida. E hoje vamos falar do tema comunhão entre irmãos. E para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia ou acompanharem na tela, como vocês quiserem, no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Atos 2, versículo 42 a 47. O escritor do livro de Atos, Lucas, assim vai falar sobre a comunhão entre irmãos no livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a porção da palavra de Deus que nos compete para a meditação de hoje. E eu quero orar mais uma vez. Deus, nós pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração. A começar do meu, Deus, aquieta o meu coração diante de um tema tão relevante. E fala conosco, Deus. Eu sei que o Senhor fala no coletivo, mas o Senhor também fala no pessoal. Atinja cada coração neste momento, Deus, e traga, Deus, a transformação de vida e devida a cada um de nós que está neste momento diante da Tua palavra. E assim nós esperamos, Deus, que o Senhor venha trazer aquela palavra que precisamos ouvir. E eu desde já agradeço no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Como se trata de uma porção que está um pouco distante aí desse todo, eu quero relembrar um pouco o contexto do segundo capítulo do livro de Atos. Lembrem-se de que Pedro estava no dia de Pentecostes e Pedro pregou para aquela multidão de judeus. E ele disse para aquela multidão, que eles eram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 23 do mesmo capítulo 2, quando Pedro diz a todos: vós o matastes,
crucificando-o por mãos de iníquos. E repete no versículo 36, quando ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diante dessa exortação, as pessoas que estavam ouvindo Pedro ficaram atônitas, ficaram sem ação e ficaram estarrecidas. E logo perguntaram: e agora? Diante dessa constatação de que nós fomos responsáveis pela morte de Cristo, o que nos compete a fazer? E agora? O que nós devemos fazer? E Pedro dá a resposta para eles no versículo 38, quando ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O escritor do livro de Atos diz que eles se arrependeram. Eles se arrependeram e foram cerca de 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador naquele dia. E todos eles foram batizados. Nós estamos acostumados a ver batismos aqui e nós ficamos muito felizes quando temos aqui cerca de 30 batismos e devemos ficar muito felizes. Mas vocês já pensaram? Eu não sei, eu fico imaginando como foi, eu não sei como foi. O autor, Lucas aqui não diz como foi, mas um batismo de 3.000 pessoas. E assim foi, uma festa gloriosa. Mas o que Lucas continua dizendo, depois de todo esse acontecimento fantástico, ele diz como passaram a viver essas pessoas que se arrependeram, que pediram perdão, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e depois foram batizadas. Como elas começaram a viver? Elas começaram a viver em comunhão. Por isso, nós que estamos seguindo os valores de Deus, que estamos com esse firme propósito de seguir os valores de Deus, nós não podemos nos esquecer de que a caminhada com Deus é inseparável da comunhão com os irmãos. Como nós acabamos de cantar aqui, precisamos dessa comunhão com os nossos irmãos. Mas antes disso, o que é comunhão? Eu posso ir ao dicionário e qualquer dicionário vai dizer que ter comunhão é ter concordância com ideias, sintonia de sentimentos, união, coparticipação. Mas o dicionário também deixa claro que comunhão não é uma simples coalizão, um simples acordo, porque, em geral, uma coalizão, um acordo, dura enquanto duram os interesses. O interesse é ferido, acabou o acordo, a coalizão. Isso não é comunhão. Então, comunhão é representada por essa palavra que muitos de nós conhecemos, koinonia. Koinonia, que nada mais é do que uma real coparticipação. É uma associação profunda, uma unidade profunda, uma íntima relação, cujo modelo maior é o casamento. Isso é, de fato, comunhão. Mas nós vamos ver melhor o que é comunhão, olhando 3 evidências da comunhão que nós podemos encontrar nessa porção que acabamos de ler do livro de Atos. Unidade de fé, estar juntos e cuidado mútuo. O que eu quero mostrar a vocês é que são 3 evidências que não estão separadas, elas não estão dissociadas, elas estão juntas, ligadas, estão numa gradação. Em primeiro lugar, qual é o ponto de partida? É essa unidade de fé. Depois, eu preciso estar junto. E vamos chegar ao terceiro momento, que é o ápice da comunhão, que é o cuidado mútuo. Mas vamos ao primeiro,
unidade de fé. E essa unidade de fé começa com a identidade de natureza. E o que é essa identidade de natureza, essa unidade de fé? É ter a mesma crença. É o fato de que sabemos que somos pecadores, vivíamos distantes de Deus e cremos que só Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus. Temos um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é identidade, é isso que nos une, que nos dá a mesma natureza. Claro, numa linguagem mais teológica, é o nascer de novo. E se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer que hoje é a sua grande oportunidade para ter essa mesma natureza. Em Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, esse arrepender-vos e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados é a identidade de natureza. Mas mais do que isso, é preciso lembrar que temos o mesmo ensino, o ensino comum, aquilo que o Eduardo abordou no domingo passado, a Bíblia como parâmetro. Ou, em outras palavras, nós podemos falar, como vocês veem no versículo 42, a respeito do ensino dos apóstolos. No versículo 42 aparece que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? Que eles buscavam os ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque esses apóstolos haviam convivido com Jesus, beberam os ensinamentos que Jesus passou para eles, e agora eles estavam repassando esses ensinamentos, e eles estavam ávidos por terem esses mesmos ensinamentos. Os apóstolos pregavam a mesma doutrina, eles eram unânimes em seu pensamento. E talvez você vai se lembrar, mas havia algumas divergências. De fato, sim. E se havia alguma divergência, como eles faziam? Eles resolviam de comum acordo. Havia unidade, eles resolviam. Há relatos no livro de Atos que eles resolveram essas divergências de comum acordo. Por quê? Porque todos eles criam na mesma verdade. Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E quando nós olhamos a igreja moderna, parece que a igreja moderna não quer muito ensino. A igreja moderna parece que está mais interessada em viver bem. Nada contra isso, todos nós queremos viver bem. Mas eu posso afiançar para vocês que nada, absolutamente nada, vai ajudar a viver bem a não ser os ensinamentos dos apóstolos. É isso que vai nos indicar como viver melhor segundo os caminhos de Deus. E esse é o nosso grande propósito. E a partir disso, nós vamos nos tornar família em Cristo, tendo a identidade de natureza, tendo o ensino comum, nós nos tornamos a mesma família. Essa unidade de fé é o que nos une. Por que nós nos reunimos aqui se somos tão diferentes? E somos diferentes. Basta pegar um exemplo tão simples, tão corriqueiro. Somos aqui 5 líderes espirituais desta comunidade. O Heraldo, se vocês não sabem, eu vou contar. Ele é corintiano. Eu sou corintiano. Infelizmente, o Renato é São Paulino. O Átila, vou contar para vocês. O Átila torce para o Bragantino. E o Eduardo é santista. Mas o que nos une? O que nos une é o fato de que nós passamos pela conversão. Nós fomos batizados em Jesus Cristo. E é isso que importa. O fato de
não pertencermos ao mesmo time de futebol, isso é passageiro. Passou o domingo, passa, né? Mas o que é importante é o fato de que somos um em Jesus Cristo. O resto é resto mesmo, gente. Isso é que importa. E quando eu olho que o que nos une é o fato de passarmos pela conversão, passarmos pelo batismo, eu confesso a vocês que eu fico triste e, de certa forma, decepcionado ao saber que entre nós há pessoas que ainda não passaram pelo batismo. E quando eu pergunto para alguns, por que ainda não foi batizado? Ah, eu não estou pronto. Ou, quando eu melhorar, e alguns até confessam, quando eu parar de fumar. Outros dizem, quando eu conhecer melhor a Bíblia. E já cheguei a ouvir, quando eu ler a Bíblia de capa a capa, eu vou me batizar. Eu quero dizer a vocês que o ensino dos apóstolos não é esse. O ensino dos apóstolos é este. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Seja batizado. Não espere mais nada. O restante você vai, aos poucos, com a graça de Deus, conseguindo. Seja batizado, porque é a ordenança de Jesus Cristo. E dessa forma, participe desta família de Cristo. O texto no seu contexto. E quando nós olhamos o contexto, basta você olhar algumas porções, logo depois desta que nós estamos examinando, nós vamos ver dois casos conhecidos. O caso de Barnabé e o caso de Ananias e Safira. Barnabé vendeu a propriedade que ele tinha e trouxe diante dos apóstolos para atender às necessidades dos seus irmãos. Ananias e Safira venderam a propriedade e trouxeram diante dos apóstolos, não o valor total, mas parte daquele valor, e disseram que ali estava o total. E quando nós olhamos para a repreensão de Pedro diante de Ananias e Safira, nós logo percebemos, Pedro deixa claro, eles não precisavam ter vendido nada, não era obrigado a ter vendido. O pecado deles, o erro de Ananias e Safira, não foi vender ou deixar de vender, mas foi ter mentido. Foi o fato deles terem enganado. Então, é preciso entender claramente o que significa essa passagem. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que nós estamos sendo chamados não a vender todos os nossos bens e colocar aqui nas urnas ou lá no cartão de crédito, onde você queira. Não é isso. Mas significa entender a essência do Evangelho de Cristo. Não reter. Não reter. Eu vejo a necessidade do meu irmão e fico com o coração endurecido. É isso que diz o texto aqui. Barnabé se condoeu com a necessidade do seu próximo. Por isso ele vendeu para ajudar o próximo. É a isso que nós somos chamados. Não significa então que devemos estar sensíveis às necessidades. Significa que o cristianismo invadiu de tal forma o coração daquelas pessoas. Barnabé foi um, eu penso que outros fizeram a mesma coisa. O cristianismo invadiu de tal forma o coração deles que eles se tornaram generosos. Eles fizeram aquilo que é o contrário do que o meu coração pede. O meu coração pede para reter. Mas eles foram generosos. Generosos. Ajudaram o irmão. Não tiveram dó de colocar a mão no bolso para ajudar o irmão. É isso que diz o texto. É nisso que nós devemos nos concentrar. Eu tenho trabalhado com missionários. E eu tenho visto exemplos de Barnabés entre nós. Quando estou falando exemplo de Barnabés, exemplo de generosidade.
E eu sei que se eu abrisse para vocês contarem, vocês teriam muitos relatos a fazerem. Mas eu contei já um deles aqui para vocês, que veio um missionário e disse que o trabalho estava emperrado porque ele não tinha computador. Alguns irmãos, isso foi no domingo à tarde, uma reunião, os irmãos se reuniram, na semana seguinte, o missionário foi embora com um computador. Não foi necessário vender nada, ou não sei se algum vendeu, mas eles abriram mão daquilo que eles tinham para ceder à necessidade do missionário. Eu não sei se vocês sabem, mas há um irmão entre nós, há um Barnabé entre nós, que fez o seguinte: tinha uma determinada quantia para viajar ao exterior. E ele abriu mão dessa viagem ao exterior, porque ele sabia que um índio da terceira onda estava sem a caminhonete e com isso não podia se deslocar para fazer o ministério. O que ele fez? Trocou a viagem do exterior para comprar a caminhonete e depois ainda comprou a moto para um outro índio da terceira onda. Barnabé. Foi exatamente isso aqui. É isto aqui que o texto está dizendo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Leandro e a Priscila, que estão lá em Portugal, no norte de Portugal, eles têm uma igreja, começando uma igreja para jovens estudantes chamada Norte Verdadeiro. E eles alugaram um salão na entrada do campus da universidade e está agregando jovens. Que maravilha Deus está fazendo ali. Mas aquele imóvel é alugado. E o Leandro e o outro missionário que está com ele, o Steve, dos recursos próprios, eles não têm como pagar. Um irmão desta igreja. De novo, um Barnabé tem contribuído para que o aluguel de todo o ano seja pago. E com isso, o trabalho ali em Portugal não está sofrendo. Pode continuar. Barnabé. E ninguém precisa ficar sabendo. Não precisa vender e colocar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o abono de Natal no final do ano só foi pago porque um irmão deu uma significativa oferta. E com isso, nem os obreiros daqui, nem os missionários ficaram sem um abono de Natal. Ele poderia ter investido no mercado. Ah, mas ele investiu lá no reino de Deus. E é a isso que nós somos chamados a fazer, sermos generosos, não sermos mesquinhos, não sermos pão duros diante da necessidade do outro, ver o outro sofrer e ficar retendo. Nós somos chamados a isso. É isso que o texto está dizendo. E aí eu digo, pode ficar tranquilo, você não vai precisar vender todas as suas propriedades e colocar no fundo comum. Mas sim, Deus está dizendo para você, seja generoso, tenha o coração mole diante da necessidade do outro. Não fique tranquilo vendo o outro sofrer. É a isso que nós somos chamados. E quero lembrar também que onde nós podemos efetivamente exercer essa comunhão, como e onde praticar essa comunhão. Eu digo para vocês que em vários momentos aqui, em vários momentos. Um deles começa aqui nesse grupo grande. Quem esteve aqui no domingo passado deve ter visto a alegria daquela moça que está lá, vou apontar com o dedo, segurando a criança. A Fernanda já estava há vários domingos sem vir por causa da gravidez. Nasceu a criança, respeitou o tempo. A alegria dela porque voltou para a comunhão. Então, aqui, nós podemos exercer a comunhão. Eu tenho visto aqui, entre nós, sinais evidentes da comunhão. Sinais evidentes. Quando você cumprimenta uma pessoa, se você é daquele que chega duro,
não cumprimenta ninguém. Passa a exercer a comunhão, porque ao cumprimentar alguém, você está dando atenção, você está considerando o irmão. Como vai? Você está dando atenção para o seu irmão. Eu vi, num outro domingo, uma jovem chorando, e com que alegria, pessoas que estavam orando, consolando. Isso é comunhão, exercer a comunhão. Quando você desce para a cantina, você, lá embaixo, você pode exercer a comunhão, porque, para aqueles que não sabem, a cantina é para os necessitados. Só o fato de você descer, você comprar o alimento ali, você está ajudando essa comunhão. E ali, você poderá sentar, conversar com pessoas, conhecer pessoas novas, e as pessoas vão conhecer você. Comunhão. Quando você se integra em um ministério, você tem relacionamentos com outras pessoas. E aí você poderá estreitar esses relacionamentos. As pessoas vão conhecer você e você fica conhecendo outras pessoas. Mas peço que você não fique reclamando. Ninguém me convida. Se ninguém te convida, eu desafio você também. Convide alguém. Eu sei que vai sujar o tapete da casa. Eu sei que quem sabe possa até dar algum gasto ou os enfeites. Mas vale a pena. Vale a pena. É um investimento quando você começa a ter comunhão com os seus irmãos. E eu quero lembrar também que na multidão é mais difícil. Começa aqui, mas é mais difícil. Então há um lugar onde nós podemos exercer de uma forma mais efetiva. É no grupo pequeno. Aí nós podemos exercer de uma forma mais efetiva. Então o desafio é para você que não está integrado num grupo pequeno, que você se integre. Você tem aí na tela os bairros onde nós temos os grupos pequenos. É possível que haja bairro em que haja mais do que um, é verdade. E é claro que você poderá saber qual a característica daquele grupo. Eu tenho um grupo lá na minha casa de casais chamados sêniors, casais mais idosos, né? Então, casais. Agora, já está, tem bastante, já tem um grupo bom, mas você, jovem, talvez você não queira ir lá porque você queira outra identidade. Então, se você não sabe e quer, lá onde estou apontando, lá onde está o Eduardo e a Mauri, você tem um banner chamado Pequenos Grupos. Lá você poderá perguntar para as pessoas em qual grupo eu posso me engajar. Eu sei, já soube hoje que novos grupos estão surgindo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer também que temos desafios. E lembrando que nesses pequenos grupos, eu sei de pouca coisa. Eu só estou dizendo o pouco do muito que acontece aqui. Mas sei que nos grupos pequenos, as pessoas cuidam umas das outras. Gente que leva a pessoa que está doente para o hospital, outro que leva para um médico, outro que paga o remédio porque a pessoa não tem condições, outro que junta com outras pessoas, paga o aluguel porque naquele mês houve o desemprego. As pessoas estão se cuidando. Agora, se você não entra na comunhão, como podemos fazer isso? Eu sei que hoje eu vou embora sem conhecer os dramas de todos vocês. Nós todos temos dramas, temos dificuldades. Infelizmente, eu vou embora hoje sem orar por pessoas por quem eu deveria orar, porque eu não sei. No grupo grande fica mais difícil, mas no grupo pequeno isso facilita. Então o desafio é, em primeiro lugar, nós precisamos aumentar. A lista é pequena de grupos para a nossa comunidade que é grande. Precisamos aumentar. E precisamos, em primeiro lugar, de pessoas que abram as suas casas para isso. Precisamos
de casas para abrigar os pequenos grupos. Você que tem o seu coração aí tocado, você pode procurar aquele pessoal lá. Olha, eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa. Eu disponho a minha casa para isso. Ah, Luiz, mas o meu apartamento é pequenininho. Cabem 8 a 10 pessoas lá, mesmo que sejam espremidinhas, serve. Não fique fora disso. Precisamos de gente para ministrar. Ah, mas eu não estou preparado. Converse com o Renato Cobra. O Renato Cobra está lá atrás, você poderá conversar. Olha, eu quero ser líder de um pequeno grupo. Não sei por onde começar. Eu sei que ele vai dar um treinamento para você. Mas o que nós queremos é que haja comunhão entre nós. O que eu quero dizer a vocês é que não podemos deixar a comunhão de lado. Precisamos nos unir, porque a mesma fé nos levará a esse cuidado mútuo. A caminhada com Deus é inseparável da comunhão com Cristo. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar. Pai, eu quero nesse momento te agradecer e te louvar pela tua palavra. Eu quero, meu Deus, pedir que o Senhor toque o nosso coração e que o Senhor quebre o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de vontade de conviver, porque vamos ter problemas, vamos ter que ter tolerância, vamos ter que viver na diversidade, vamos nos frustrar com pessoas. Deus, ajuda-nos a superarmos isso, porque pessoas também se frustram conosco, Pai. Pessoas também se aborrecem conosco, e nós queremos ser perdoados. Para isso, Pai, ajuda-nos a termos um coração que perdoa. Deus, livra de nós do coração mesquinho, o coração duro, que fica insensível diante da necessidade do próximo. Esse coração que só quer reter, ainda mais diante das dificuldades do nosso país, meu Deus. Deus, não deixe que isso aconteça entre nós. Dá, Senhor, a nós corações generosos. Pai, eu me lembro ali do Leandro, que perdeu um grande sustento de um irmão que não está mais nesta igreja. E essa igreja precisa despertar para novos Barnabés, que venham a contribuir para o ministério do Leandro e da Priscila, para que a tua palavra, o evangelho redentor de Jesus Cristo, continue a ser pregado ali naquela igreja de jovens, Deus. Deus, conduza-nos nesta semana e amolece o nosso coração. Dá-nos a sensibilidade e ajuda-nos a entender o verdadeiro cristianismo. E nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém.